Sob a presidência do Dr. Daniel Ribeiro Sul de Avelar, meritíssimo de direito da Vara Privativa do 2º Tribunal Júri da Comarca Curitiba, será submetido a julgamento o acusado Rodrigo Kozlovski e Rogério Emanuel Macedo de Carvalho Paes, como em curso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 e 4 do Código Penal, constando como vítima André Rolim de Moura. Por determinação do meritíssimo de direito, apregou as partes da pessoa do Dr. Rafael Cavicchioli, representante do Ministério Público, do Dr. Marcelo de Andrade, procurador de assistência de acusação, do Dr. Luiz Rodrigues dos Santos, defensor público, tendo como seu assistido o réu Rogério, e os defensores doutora Débora Wolner Trax Petrin, Dr. Diego Rafael Guerreiro e Dr. Felipe Henrique Rosguin Petrin, do réu Rodrigo. E os acusados Rodrigo Kozlovski e Rogério Emanuel Macedo de Carvalho Paes. Excelência, enquanto presentes o representante do Ministério Público, o doutor procurador da assistência de acusação, os defensores do réu, os réus e o defensor público da bancada, e vocês vão dirigir a pergunta para mim, com uma atenção redobrada de nunca deixar transparecer qualquer opinião de vocês sobre o caso. A opinião, a pergunta tem que ser sempre objetiva. Então, um exemplo, né? Gostaria de saber da testemunha se presenciou o que aconteceu após tal fato, onde estava quando tal fato aconteceu, teve conhecimento de tal circunstância. São perguntas objetivas que não transparecem nenhuma forma de opinião. Não é uma obrigação perguntar, mas é um direito que vocês têm caso seja necessário, tá bom? Vamos dar início, beleza? Boa tarde, senhor. Acho que está ligado o microfone. Sim, o seu nome completo? Daniel Rolim de Moura. Daniel, só para deixar registrado, né, a sua relação de parentesco com a vítima. Pai dele. Então, expresso novamente, né, os nossos sentimentos porque aconteceu. Hoje é o dia do julgamento, efetivamente. O senhor já prestou depoimentos anteriores. Agora é o depoimento definitivo, que é perante o Conselho de Sentença. Então, nós vamos ter que fazer algumas perguntas para o senhor novamente, para que o Conselho de Sentença possa entender o que o senhor sabe sobre o caso. Não ser ouvido na qualidade de informante, mas tem um compromisso ético, um compromisso moral de contribuir para o melhor esclarecimento possível desse fato, tá certo? Ok, obrigado. Eu passo diretamente a palavra ao Ministério Público e assistência intercalada. Fiquem à vontade. Inicialmente, então, meus sentimentos e a solidariedade do Ministério Público ao senhor e à sua em virtude do falecimento. Inicialmente, eu perguntaria ao senhor, gostaria que o senhor explicasse às senhoras e senhores jurados que aqui presenciam o julgamento, quem era o André? Né? Assim, obviamente, né, sabemos o seu filho, mas o que ele fazia da vida, como era a relação sua com ele, se o senhor puder explicar isso para nós. Certo. Eu conto um pouco da história dele desde o início, mas... Como o senhor preferir. Ok. Eu tive meu filho, que foi me dado por Deus. Eu aceito um copo d'água, pode ser? Oi? Um copo d'água, senhor? Não. Fechou. Bom, ok. O tempo que o senhor quis precisar. Muito tranquilo. Me emocionar. Meu filho era uma pessoa que eu procurei dar para ele uma base moral, bons costumes, caráter e religioso. Eu procurei com que ele fizesse os estudos religiosos, fizesse catequese, crisma, e ele fez. Tudo pela vontade dele. Ele fez catequese, fez crisma. Procurei dar uma base para ele de bom ensino, o qual ele, como um bom rapaz, teve todo o ensino dele, uma parte em colégio público, mas a grande parte em colégio particular. Ele se formou no 2º grau, no colégio PET, posteriormente ele fez a faculdade dele, também na faculdade UPET, né, dentro da área de tecnologia de informática. Né, e assim eu sempre estive acompanhando a vida dele. Ele era um rapaz
até certo ponto ingênuo, mas um jovem de bons costumes e bom caráter, pelo menos com a convivência familiar. Ele teve a vida dele, aí ele começou a trabalhar, que eu sempre fui muito exigente com ele para ele ter uma vida correta. Então ele começou a trabalhar na área dele, até antes dele se formar, um pouco antes ele começou a trabalhar em outras áreas, né? E posteriormente ele começou a trabalhar dentro da área dele mesmo de informática. Ele trabalhou em 2 empresas já depois de formado, né, aqui em Curitiba, e ele conheceu daí a Maiara. Ele conhecendo a Maiara, a esposa dele era médica, né? Em virtude dos dois resolverem, eles tiveram união estável, tá? Eles não foram casados civilmente, tiveram união estável. Em virtude da formação, da graduação dela, ela fez um concurso em Belém. Ele ganhava, na época que eles foram para lá, menos, é claro, em virtude da profissão dele, se não me engano, 3 mil e poucos reais, 4 mil. E ela foi agraciada em virtude do esforço dela e passou num concurso em Belém. Sendo assim, os dois entraram no consenso que era melhor ele pedir a conta e ir para lá. Eles foram para Belém, ficaram 2 anos e pouco lá, e nisso ele resolveu começar a estudar para agente da Polícia Federal. Nesses 2 anos e pouco eles ficaram lá novamente. Ela fez um novo concurso em São Paulo, também passou. Eles desceram para São Paulo, ficaram juntos ali uns 2 anos. Eu sempre ia a cada 2 meses ver como é que ele estava e tal, para acompanhar como pai, né? Mesmo a distante, apesar de ele já era homem, né? Mas pra gente, os filhos da gente são sempre crianças. Então, acompanhei. Infelizmente, o casamento dele acabou não dando certo. Por motivos pessoais deles. Nunca entrei na vida pessoal deles. Tinha um bom relacionamento. Eu me dava também bem com a minha nora. Mas os dois não resolveram dissolver a união estável. Em virtude disso, ele voltou para Curitiba. Ele estava em Curitiba de volta 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, ou um pouquinho mais. O tempo faz a gente perder um pouco da noção de espaço. Nesse inteirinho, ele voltou a trabalhar em uma empresa, até perto ali do Fórum Civil, aqui perto, uma empresa de informática, ficou um tempo trabalhando ali, aí ele resolveu abrir uma empresa, pediu a conta, ali dessa empresa que ele trabalhava, e eu estava ajudando ele no processo da abertura dessa empresa. Ele, como rapaz jovem, tinha os costumes dele de sair. Era um rapaz que praticava academia. Isso, tá? Isso eu sei porque eu acompanhava. Inclusive, a gente fez algum tempo academia junto. Né? Ele também era bem voltado para a área dele. Né? Também era um rapaz com uma leitura. Ele gostava muito de ler. Certo? E tinha as saídas dele como qualquer jovem. Nada de excessos e também nada de... Não era um rapaz muito caseiro, ele era meio festeiro. Tá? Eu acho que... Agora aqui, mas eu peço que o senhor, doutor, faça a pergunta que achar pertinente e quanto quiser. A profissão do senhor qual é mesmo? Eu tenho uma empresa e sou bacharel em Direito também. Tá? E sou corretor de imóveis. A minha corretor de imóveis. A minha empresa é voltada para regularização de imóveis urbanos. Ah, certo. Tá? É bem na área. Certo. O senhor, os 2 réus, né, que respondem processo hoje, o Rodrigo e o Rogério, o senhor já tinha visto eles alguma vez? Não. Nunca viu? Nunca vi e nem sabia que meu filho tinha relacionamento com essas pessoas. Tá. Mas o seu filho costumava sair bastante à noite, pelo que o senhor falou, que ele era festeiro? Era final de semana. Né? Pelo que eu sei, ocasionalmente saía dia de semana, como qualquer jovem ainda faz até hoje, né? Certo. Uma questão que ainda me parece importante de lhe perguntar, depois passo a palavra ao doutor Marcelo, se assim quiser formular perguntas, sobre o computador do André, né? Certo. Depois que ele foi morto, a polícia teve acesso ao computador dele, né? Correto. Foi o senhor que autorizou a ter acesso a esse computador? Correto. Tá. E esse computador ficava na sua casa? Não, porque eu fui pai do André, eu fui pai solteiro.
Uhum. certo? Então ele morava com a mãe dele, eu sempre fui um pai presente, né? Mesmo agora, quando como tinha esse costume, uma vez por semana, mesmo ele depois de adulto, eu fazia questão de almoçar com ele. Então sempre fui um pai presente, mesmo não estando morando junto. Ele morava com a mãe dele, Certo. tá? Não morava comigo. Ocasionalmente ele passava temporada na praia, às vezes comigo, quando ele estava de férias, daí ele ficava comigo. Então, depois que a polícia começou a investigação, ela lhe procurou e pediu para acessar esse computador. Na realidade, foi um pouco inverso. Ah. O dia que eu fiquei sabendo, eu fui na delegacia já de imediato, né? Era de manhã ainda, a minha irmã me ligou, porque ligaram na casa. Enfim, não sei para quem que ligaram. Sei que a minha irmã me ligou, não ligaram diretamente para mim. Eu já fui para a delegacia. Chegando na delegacia, eu conversando lá, soube que o celular que ele estava portando tinha sumido. Eu falei, meu filho tinha o costume de deixar o computador dele com o WhatsApp online. Né? E ele tinha... Falei, o computador dele está na casa da mãe dele. E eles me perguntaram se poderiam ter acesso ao computador. Eu falei, com toda certeza, e faço questão que tenha, justamente para ver se a gente acha como aconteceu o fato e quem fez isso com meu filho. Entendi. Tá? Compreendi. O senhor pode nos informar se o André ele tinha algum convívio com entorpecentes, se já teve algum problema com a justiça, ou se ele tinha algum vício, ou algum costume que não fosse recomendável? Não, pelo meu conhecimento, muito pelo contrário. Como eu falei, era até um certo ponto esportista, frequentador diário praticamente da academia, e eu nunca tive conhecimento. Inclusive, quando às vezes ia viajar, eu conversava muito com ele, e sempre estava de olho, porque a gente que é pai, a gente sempre quer cuidar dos filhos. Então, sempre estava de olho e tal, e nunca observei nada que levasse ao fato de ter conhecimento que ele usasse a droga. Ele tinha alguma personalidade violenta? Era agressivo, assim, de alguma forma? Muito pelo contrário, ele era leitor e era comunicativo. Ele procurava sempre resolver as coisas com a palavra. Certo. Em relação a essa questão da vida noturna dele, ele tinha um costume de sair, ele ia em casas noturnas, como que funcionava isso? Já teve algum problema durante essas saídas? Nunca teve problema com delegacia, né, com polícia, com nada. Ele costumava frequentar ali as baladas, como fala a juventude aí, ali no Batel, a Shed, aquelas baladas noturnas que tem ali, tá? Era onde ele costumava frequentar, que eu tenho conhecimento. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. E desculpe no começo ali, ó. Continuamos. Passo a palavra, então, às defesas. Rogério e Rodrigo. Tendo com o Rogério. Pois não. Boa tarde. Fica à vontade. Eu acho que o microfone está um pouco baixo. Um segundinho só para Oi. 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 Melhorou? Não, obrigado. Obrigado. Seu Daniel, tudo bem? Pois Boa não. tarde. Seu Daniel, o André, ele era formado em análise de sistemas? Ele era, a formação dele era dentro da tecnologia de informática. Tecnologia da informática. Isso. Na época dos fatos, ele estava trabalhando? Na época dos fatos, não, como eu acabei de relatar. Ele estava trabalhando numa empresa, ele resolveu fazer uma sociedade com um amigo dele, certo? Aí ele acabou se desligando da empresa. Se desligando da empresa. Isso. E quem custeava os gastos ordinários dele? A academia dele eu que pagava. A academia do senhor? O celular dele, a conta de celular que eu fazia questão dele ter conta pós-pago, né? Eu também pagava. E quando ele passava algum aperto financeiro, eu apoiava ele. O senhor apoiava ele. Ele morava com a mãe. Morava com a mãe. A mãe é Dona Araci. Aguinaraci. Agnaraci. Isso. Ela tem quantos filhos? Ela teve 3 filhos. 3 filhos, né? Ok. 3 filhos com o André. Exatamente. Certo. O André frequentava festas raves?
eu deixava ele livre-arbítrio, pelo que eu sei, como eu acabei de falar, ele frequentava as baladas ali na Batel, que era Shed, e agora me fugiu o nome das outras ali. Agora, especificamente, quando ele saía à noite, bem aonde ele estava, afinal de contas ele tinha 28 anos. Eu ficava alerta, mas eu não ficava em cima dele, porque ele já era homem e ele tinha que saber as atitudes dele também. Entendi. Ele era uma pessoa, nós poderíamos dizer, festeira, Final de semana, finais de semana. Certo. Eu não tenho mais perguntas, obrigado. pois não. Continuação. Sem perguntas, Excelência. A gente só quer desejar que o senhor tenha força e que Deus conforte teu coração. Muito obrigado. Alguma questão pelo conselho de sentença? Encerramos por aqui. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Por gentileza, o seu nome completo? Diego Bravo do Nascimento. O senhor tem alguma relação de parentesco ou mesmo de amizade, né, com algum dos envolvidos nesse caso? Não, senhor, amizade, também não digo amizade. Não Amizade. conhece nenhum deles nem a Não, vítima? conheço. Quem Não, a que o senhor- vítima não conheço. Não conheço Quem a que o senhor vítima. conhece dos acusados? Ah, dos acusados nenhum. Dos acusados nenhum. E nem a vítima, o senhor não Nem a conhece? vítima, nem a vítima. Tá certo. Presto o compromisso legal de dizer a verdade nesse momento. Passo a palavra diretamente ao Ministério Público e à Boa tarde. Senhor Diego, a profissão do senhor é? Sou policial civil. O senhor no dia 14 de dezembro de 2020, na noite do dia 14 de dezembro de 2020, estava ali no Val do X Picanha. Sim, encontrava, sim. O senhor encontrou ali nessa ocasião o réu que aqui se encontra, o Rogério, o senhor Rogério? Naquele momento ele chegou lá, sim. Estava lá. Ah. Lá. Uhum. O senhor conhece o Ed Carlo? Conheço, de vista. Quem que é o Ed Carlo? Não conheço bem, assim, não tem muita coisa para falar sobre ele. E às vezes eu conheço de frequentar determinados locais que tínhamos afins, mas nada muito além disso. Como? Frequentar às vezes lanchonete, bar, mas não tinha muita amizade, nada muito a fundo com ele, não. Uhum. O senhor, na ocasião lá que viu o Ed Carlo e o Rogério, o senhor sabia ali, conhecia o Rogério, sabia o que ele fazia da vida? Não, primeira vez que eu vi, nunca tinha visto. O senhor ficou... Quem saiu antes ali desse estabelecimento do Val do X Picanha, o senhor ou o Rogério? Se não me engano foi o Rogério. Foi o Rogério, foi um casal. O Rogério saiu com uma moça? Isso. Tá. O senhor sabe como é que ele saiu dali? Assim, o local que a gente estava, a fachada já estava fechada. Então eu não vi nem a forma como eles chegaram, né? Nem a forma como eles saíram. Aí eu não poderia falar assim como eles saíram. Tá. Saiu ele e uma moça apenas? Sim, se eu não me engano, sim. Tá. O senhor sabe dizer se ele emprestou algum veículo do Ed Carlo? Eu sei que o Ed Carlos, ele me pediu para dar uma carona para ele. Tá. E aí eu não sei, né, se eles tinham vindo de carro ou outro meio de transporte. Eu só sei que ele pediu uma carona e que os dois foram embora. O Ed Carlo pediu uma carona para o senhor? Isso. Uhum. E o Rogério e a moça saíram juntos ao Isso. mesmo tempo? Não, o Ed Carlos pediu uma carona e depois eles foram embora. Depois o casal foi embora. Depois que ele me pediu uma carona. Ah, depois que o Ed Carlos lhe pediu uma carona, o Rogério e essa moça saíram? Sim. Mas o senhor e o Ed Carlos permaneceram no bar? Sim. Tá. E o Rogério conversou com o Ed Carlos antes do Ed Carlos lhe pedir uma carona? Acho que possivelmente sim, que na verdade eu estava lá até com outro colega, né? Na verdade, eu não estava com eles. Eu estava com outro colega, que é o Silvio, que eu trabalhava junto, inclusive. Sim. Mas aí ele veio me pedir uma carona e logo após acho que eles foram embora. Então o Ed Carlos conversou com o Rogério, pediu uma carona pro senhor e logo em seguida o Rogério e essa moça saíram. Sim, eu não sei logo um tempo assim, mas possivelmente sim. Uhum.
E o senhor deu a carona para o Ed Carlos? Sim, sim. O senhor chegou a ver as imagens ali em audiência, né, de uma moça indo ao posto de gasolina? O senhor recorda disso daí? Não cheguei, não me recordo. Não me recordo. Não se recorda? Não. Tá. Deixa eu colocar aqui, ou se for possível colocar no telão, Jari. Deixa eu só selecionar aqui o evento. Aqui, no evento 12.5. O senhor se recorda dessa moça? Não me recordo. Ela que estaria lá no Valdo? Essa é a pergunta, se era ela que acompanhava o Rogério. Eu, sinceramente, sim, eu não me recordo dessa pessoa, né? Até porque, como eu não conheci os dois, às vezes casal, às vezes você, de repente, olhar, querer falar alguma coisa, pode dar até algum tipo de conflito, então eu evito durante a noite. Na outra audiência, o senhor também não a reconheceu. E o senhor não viu o veículo com o qual eles saíram, o Rogério e essa moça? Não vi, não, senhor. Tá bom. O senhor tem alguma pergunta? Então, obrigado. Da parte do Ministério Público, não há mais perguntas. Pois não. Passa a palavra à defesa. Senhor Diego, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Wesley, sou defensor público. Vou lhe fazer algumas perguntas. Sim. Naquele dia, que era dia 15/2 de 2020, uma terça-feira, uma segunda-feira, né? Uma segunda. Me recordo. O senhor estava em qual Valdo X Picanha? Eu estava, se não me engano, aquele do Água Verde. Do Água Verde. No do Água Verde. Isso. Estava o senhor, quem mais? Eu fui com o colega Silvio, né? Silvio. Silvio, o senhor é policial civil, na época estava na 4ª Delegacia de Homicídios. Isso. O Silvio era policial civil onde? Eu lembro que eu trabalhei com ele na furto de roubo de cargas. Eu não me recordo agora exatamente qual que ele estava na época. Certo. Foi o senhor, o Silvio, quem mais? Só nós dois. Só nós nós dois, isso. Só vocês dois. Lá encontraram quem mais? Não, a princípio, lá estávamos só nós dois. Certo. O Aí- Isidro Rafael chegou lá? Eu acredito que não. O senhor sabe quem que é o Isidro Rafael? Isidro? Isidro Rafael. Porque, só para lembrar, o senhor, no seu depoimento anterior, o senhor cita a presença do Isidro. Neste local? Neste No local. dia? No dia. Não. Que, Impossível. inclusive, sentaram no mesmo balcão. Não. Com ele, não. Ele não estava lá. Isso está totalmente correto. Certo. E o Ed Carlo? O Ed Carlos, ele chegou lá depois com o casal. Com o casal. Isso. Eu não tenho mais perguntas. Silêncio. Questão pelo conselho? Não, né? Erramos, então. Muito obrigado. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Seu nome completo, por gentileza? Ed Carlos da Silva. Entendi, desculpe. Ed Carlos o Ed da Carlos, Silva. Perfeito, agora sim. Eu tenho alguma relação de parentesco com algum dos envolvidos nesse caso, com a vítima, com os Não. acusados? Não, Conhece algum deles? conheço. Quem que o senhor conhece? O Rogério. Amigo de infância, trabalho? Conheci através de um primo dele. Chegava a sair junto alguma vez? Assim, encontrava em bares, assim, mas não saía junto. Sempre encontrava em bares, assim. Tá. Quando se encontravam, sentavam junto para tomar uma cerveja, conversavam? Sim, normal. Era ouvido na qualidade de informante, mas tem um compromisso ético, moral de colaboração com a justiça. Nossa palavra também tem o Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Ed Carlos. Boa tarde. Carlos, nessa noite do dia 14 de dezembro de 2020, o senhor estava no Valdo X Picanha? Isso.
O senhor lembra com qual veículo que o senhor chegou lá no Valdo? Com o Kia Soul. Com Kia Soul. Isso. O senhor lembra da placa do Kia Soul? Não lembro. Lembra a cor do Kia Soul? Era cinza, né? Se eu não me engano. Uma cor assim, cinza, azul, alguma coisa assim. Tá. Se puder ali já de colocar pra gente no telão o evento, eu só checar aqui antes. Isso, o evento 13.1 pode pôr ali a partir de 50 segundos. Que eu sou como esse? Isso. Tá. Pode parar, por favor. Se puder acender a luz de volta, Ramos, por gentileza. Bem, pode tirar ali da tela agora, Jade, daí, por favor. Quem que estava lá no Valdo X Picanha? Tava eu, o Diego. Esse policial que acabou de sair aqui. Isso. Uhum. Eu, o Diego, um outro policial. Qual era o nome dele? Silvio. Silvio. Quem mais? E o Rogério e a namorada dele. Tá. Sim, se puder colocar ali, desculpa, Jade, eu vou ter que pedir de volta, já que ele se referiu à namorada do Rogério. Nesse mesmo vídeo, pode ser do 13.1, a gente pode pôr a partir de 2 minutos e 40 segundos. Desculpe fazer levantar novamente, Ramos. Só por conta aqui da dinâmica do depoimento. Essa moça? Assim não dá para identificar, até mesmo porque no vídeo não, mas eu lembro que era uma moça de cabelo escuro, assim, baixinha, mas não lembro. Tá. É a primeira vez que eu vi ela também, não sei. Foi a primeira vez que o senhor Primeira viu? vez que eu vi ela. Uhum. Pode pôr no 13.3. O senhor lembra da vestimenta da moça? Olha, tem muito tempo o fato, assim, eu não... mais parecida. Parecida? Não posso falar com 100% de certeza, até mesmo porque eu não posso mentir, né? Uhum. Mas, assim, parecida. Parecida com essa Parecida moça. com ela. Certo. Então, o Rogério, essa moça, o policial Diego, o policial Silvio. E o senhor lá no estabelecimento. O senhor foi com o Kia Soul. Sim. E o senhor saiu como desse estabelecimento? Dirigindo o Kia? Não. Não? Eu fui de carona com o Diego, com o policial Diego. Ah, Até que era caminho dele, tá pra casa dele também, ele me deu uma carona até meu apartamento. Certo. Bem, se o senhor chegou no Valdo com o Kia Soul, mas voltou com o veículo do Diego, o que aconteceu com o Kia Soul? É que assim, a gente tava tomando uma lá, todo mundo tomando uma e conversando. E daí ele pediu, o Rogério tinha pedido uma carona pra mim. E ficou, me leva, me dá uma carona, me dá uma carona. Cara, tomando um aqui, espera um pouquinho que eu já levo. Daí o Silvio, o Diego falou assim, não, pode, empresta o carro pra ele levar a namorada, que ele já volta, ou senão eles pegam o carro depois com ele. E a gente dá uma carona pra você. Eu falei, tudo certo, normal, não tem porquê. E eu conheci o Rogério como uma pessoa boa, conheci através do primo dele, que é policial militar, não tem nada que desabonasse ele, sabe? Aham. Daí eu fui e emprestei o carro pra ele levar a namorada embora. O senhor emprestou o carro pro Rogério levar a namorada levar embora. a namorada embora. E o Rogério saiu, ele e ela apenas nesse veículo? Ele e ela. Tá. Neste Kia Soul? No Kia Soul. E o Kia Soul era seu? Na verdade, assim, o Kia Soul, eu tinha vendido um carro para um outro rapaz, eu e o outro policial Rafa, que era meu sócio. Esse Rafa é o Isidro Rafael. Isidro Rafael. Sim. Que é um policial também. Que é um policial também, que é meu amigo. Ele estava lá no Valdo X Picanha? Não. É que eu faço alguns negócios de carro e ele também. Aí tem um rapaz que devia pra gente um acerto em relação aos carros e deixou esse carro com a gente pra gente
devolver o carro e ele acertar com a gente. Tá. Então, esse Isidro Rafael, cujo apelido é Rafa, Sim. que também é um policial, tinha Sim. deixado um carro para o senhor vender. Não. Eu e ele tinha um negócio com uma pessoa, que a gente tinha vendido um carro de maior valor para uma pessoa, e Tá. a pessoa ficou de vir e acertar com a gente. E deixou esse carro com a gente. E daí, mas o carro é do Emerson. Era do Emerson, do rapaz que tem a loja de carro. Tá. E daí ele deixou o carro com a gente até ele vir e acertar o carro com a gente, que era de maior valor. Qual carro o senhor está se referindo? Ficou confuso aí a tua explicação. Não. Eu mexo com comércio de carro. Eu e o Rafael tinha vendido uma BMW, um carro de maior valor, pro Emerson. E ele ficou devendo pra gente. Ele deixou esse carro até ele acertar o outro carro de maior valor, deixou esse carro emprestado com a gente. Ah, o Emerson emprestou para o senhor esse e pro Isidro Rafael Isso. esse Kia Soul. Isso. Aham. E daí até ele vir acertar e pegar o carro. Tá. E o Isidro Rafael, salvo engano, chegou a dizer que ele ficou com o carro para avaliar se queria ficar com o carro ou não. Isso, que tinha Foi uma esse dívida- Kia Soul. que era uma E dívida acabou, ele foi para a praia e deixou o carro com o senhor. Isso. Daí ele deixou, então, nesse dia 14 de dezembro, o carro com o senhor. Ele foi para a praia e o senhor foi para o Valdo X Picanha com esse Kia Soul. É que assim, doutor, eu não, pelo tempo, assim, eu não me lembro como que foi exatamente assim o decorrer dos fatos, assim, mas foi isso. Ele deixou o carro comigo, foi pra praia com a esposa dele e deixou o carro comigo. Tá. Como o carro eu tinha uma parte também, que era pra ver se ele pegava, ou eu pegava, ou depois ele vinha, pagava em dinheiro pra gente, eu dava outros carros. Tá. E daí ficou comigo o carro. Daí, nessa noite do dia 14 de dezembro, lá no Valdo X Picanha, o senhor acabou emprestando esse Kia Soul para o Rogério, que saiu com a moça do Valdo X Picanha de noite. O senhor não sabe Isso. para onde eles foram. Não sei. Tá. E, bem, o carro não era seu, então o senhor tinha interesse, obviamente, mesmo que, ainda que fosse seu ou não, mas o senhor estava com um carro que não era seu, imagino que tinha interesse em recuperá-lo, né? Sim. Posteriormente. Até porque a responsabilidade era minha, né? Tipo Sim. assim, no momento, se eu emprestei, você tem que devolver pra mim. Exato. E, bem, como é que o senhor recebeu esse carro novamente? No outro dia de manhã, eu acordei cedo e eu precisava do carro para ir trabalhar. Comecei a ligar o telefone dele desligado. O senhor acordou para trabalhar? Para trabalhar, pra fazer minhas coisas. E daí eu comecei a ligar, não atendia. Ligar para quem? Ligar no telefone que eu tinha dele na época, De quem? do Rogério. Certo. Ligar no telefone dele, ninguém atendeu. Aí a prima dele me ligou e falou assim, tem que levar você para buscar o carro. Ela me levou no local que estava o carro, que era uma rua. Tá, o senhor lembra o nome da prima dele, o apelido? Sei que é Japa o apelido dela, mas não lembro o nome assim. Não. É Franjapa? Acho que é Fran Japa, mas não lembro o nome assim completo. Tem alguma outra coisa a mais. O senhor sabe o namorado dela, o nome do namorado dela? Era o Japa também, que eu acho que era... Era Japa Era também, o Japa namorado também, dela? né? Eu lembro que era 2 japoneses assim que andavam. Ah, certo. Seria o Marcelo Japa? Não sei, doutor. Mas era Japa. É Japa. Sei que é Japa. O mas apelido? não- É. Ela é Fran Japa e o namorado dela também tem o apelido de Japa. É que assim, ó, eu não sei o nome exatamente, o meu conhecimento, o meu contato, era de encontrar em baladas, em bares. Uhum. Não tinha contato assim sabe, de amizade assim, entendeu? Sim. Mas então, apenas para que a gente possa ter estabelecido isso que o senhor falou, o nome dela seria Fran Japa, o apelido, Isso. e ela tinha um namorado cujo apelido também era Japa, alguma coisa Japa. Isso, alguma coisa assim. Isso. Tá. O senhor sabe o que ele fazia da vida, esse namorado? Não sei. Tá. Ele falava pra mim que tinha construtora. Uhum. Tinha construtora. Ele disse que né? tinha uma construtora. Construtora, E o senhor encontrava ele nas baladas à noite. nas baladas, bares, assim, esporadicamente, assim, em alguns lugares que a gente vai na noite. Aham. Quais lugares, assim, o senhor poderia especificar algum? Santa Marta, no Bar Santa Marta, no Tage, no Valdo de Picanha, lugares assim. Certo. Certo, daí o senhor começou no dia 15 de dezembro pela manhã a telefonar para o Rogério para recuperar o veículo que estava com ele. E Sim, o Rogério não atendia. Não atendia, telefone desligado. E daí o que a Aí a Fran ligou que... A Fran Japa ligou para o senhor. Daí, eu não lembro assim qual foi a palavra assim, por causa do tempo, né? Sei que ela falou, ó, tem que levar você para buscar o carro, tal. Aconteceu alguma coisa ali, tem que levar onde está o carro, para você buscar o carro.
Falei, tá bom, me explica o que aconteceu, né? Aí me levou numa rua, o carro tava lá, tava com a chave, entrei no carro e fui embora. Ela não levou o carro na tua casa? Não. Não foi o Rogério que levou na tua casa? Não. Ela marcou um local com o senhor para buscar o carro? Tava numa rua assim, uns 2 quilômetros da minha casa, mais ou menos assim. Aham. Tava numa rua abandonada. E o senhor achou normal isso? Não. Na hora eu já não seria normal, né? Não teria como. Na hora eu me assustei, perguntei, ela falou, aconteceu alguma cagada, tal, mas não falou o que aconteceu também. Ela falou, aconteceu uma cagada? Falou, deve ter acontecido alguma cagada, alguma merda. Ela falou bem Ela assim. falou assim? Falou, Mas não falou o que aconteceu também, que eu acho até também, porque eu acho que ela talvez não saberia. E ela é prima do Rogério? Prima do Rogério. Tá. O senhor viu alguma coisa diferente no veículo? Alguma Veja questão bem, que lhe chamou a atenção? na hora eu não vi nada. Eu fui ver alguma coisa depois que eu fiquei sabendo do fato. Foi então que o carro foi, eu peguei o carro, levei, guardei. Aí a hora que eu fiquei sabendo da situação, a gente foi e entregou o carro, né, Tá, e o senhor, então se referiu assim, a hora que fiquei sabendo da situação. O que o senhor ficou sabendo? Como que foi isso? Assim, eu não lembro quem que foi que me ligou. Eu sei que me ligaram e falaram que tinha acontecido alguma coisa com o carro. E tinha havido uma briga, não falaram morte, falaram que tinha havido uma briga dentro do carro, né? Precisava pegar o carro para entregar. Aí eu falei, tudo Mas bem. quem que te ligou? Eu não me lembro, doutor. Não me lembro. Se Mas eu não me engano, precisava do carro para entregar para se eu não me quem? engano, foi na delegacia. Se eu não me engano, foi da delegacia. A que delegacia ligou pro senhor? Se eu não me engano, foi na delegacia. Daí eu peguei, fui até a delegacia. Daí, como o carro estava guardado, eu falei, o carro tá ali do jeito que eu peguei, tá ali, não usei o carro e tal. Aí fui, peguei eles, levei eles até onde estava o carro. Eu entreguei o carro para eles. Ah, tá. O senhor não foi com o carro até a delegacia? Não. Tá. E daí o senhor disse que daí notou alguma coisa diferente no carro? Não, na delegacia, a hora que eu cheguei na delegacia, até então, se você sentasse no banco do motorista e dirigisse, você não via nada no carro. Tá. A hora que eu cheguei na delegacia, os policiais comigo, do lado, começou, tá vendo isso aqui, não sei o que, restígio, não sei o que. Começou aí que eu fui enxergar até mesmo, porque eu sou O que leigo. que o senhor viu? Eu acho que vi um banco desarrumado, alguma coisa assim, atrás. Não vi água, alguma coisa assim. Então não me lembro exatamente. Mas eu sei que Água? água molhada, alguma coisa assim, não sei. Não O carro lembro. estava molhado? Não me lembro exatamente por causa do tempo, assim, doutor. Uhum. E daí, mas já foi os policiais que me indicaram que tinha alguma coisa de errado. Não foi assim que eu vi porque eu olhei. E daí eu fui com os policiais buscar o carro. Sim. O senhor sabe se o Rogério faz uso de alguma droga? Não posso dizer porque eu nunca vi, né? O senhor chegou a dizer na delegacia de polícia que sabia que ele Não, usava... boatos, né? Mas assim, pessoas falaram, mas eu só posso afirmar uma coisa que eu vi, né? O que as pessoas falavam? Falavam que ele usava cocaína. Normal. Mas eu Não particularmente- presenciou? Não, nunca presenciei. Tá. O Rodrigo, o senhor conhecia ou não? Também assim de balada, não tinha nenhum tipo de amizade. Tá. O senhor sabe dizer se ele usava algum tipo de droga? Do Rodrigo eu nunca ouvi falar. Não me lembro assim de. Porque até mesmo porque o Rodrigo assim eu via bem menos que eu vi os outros. Uhum. O Emerson foi quem passou o carro para O Emerson. O Emerson trabalha com isso também. Uhum. O senhor tem mais alguma pergunta? O senhor conheceu o André, a vítima? André? André, Mas quem é o André? a vítima. Eu acho que eu já tinha visto ele uma vez numa festa. Certo. Eu não me lembro assim exatamente, mas uma ou duas vezes, se não me engano, eu já vi ele
Já vi numa festa. Sabia se ele andava com o Rodrigo, com o Rogério? Não que eu me lembro, assim, não... Essa questão do empréstimo do carro, o senhor sabia onde o Rogério morava, onde ele trabalhava, por onde ele andava? Emprestar um carro para uma pessoa sem saber exatamente quem que é. É que assim, ó... Pressupõe confiança, né? Sim, com certeza. É um carro, né? Eu emprestei o carro para ele levar a namorada e me trazer o carro de volta. Aí acabou que naquilo ali, eu te entrego amanhã cedo e tal. E como eu tava com os amigos ali, nunca iria imaginar se não teria emprestado, se fosse... Tava com os amigos, não, deixa aí e tal, e vamos ficar tomando mais um, sabe como que essas coisas de bar? Vamos ficar tomando mais uma, senão você vai ter que dar uma carona para ele e tal, pagar... Não, paga o Uber e tal. Não, empresta, vou rapidinho levar e volto. E no dia seguinte, quando foi feita essa entrega do carro e foi-lhe dito que havia ocorrido um problema, cagado, então não ficou, até como policial, curioso para saber o que poderia... Fiquei, com certeza. No entanto que eu peguei o carro, fiquei, sabe quando você deu uma cagada, eu quero saber o que aconteceu, atropelou alguém, na minha cabeça que eu pensei, deve ter atropelado alguém, ter, sei lá, batido um carro de alguém, mas não imaginei que seria alguma coisa assim, né? Eu guardei o carro e fiquei esperando. E daí foi entanto que daí eu fui no Emerson, não sei o que tá acontecendo. Aí foi que me ligaram da delegacia. Na hora que me ligaram da delegacia, eu me dispus imediatamente ir lá para ver o que estava acontecendo. Perfeito. Da minha parte, ok. Excelência, estamos satisfeitos, obrigado. Nada. Devolvo a palavra a você. Obrigado. Passo a palavra de defesa. A Defensoria Pública não tem perguntas, excelência. Continuação. Boa tarde, Ed Carlos. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Na audiência de instrução e julgamento, o senhor falou que não conhecia o Rodrigo e o André. E agora o senhor falou que conhece de festas. Eu não me lembro disso, se eu falei que eu não conhecia. Mas eu conhecia, conhecer para mim é você ter uma amizade. Eu já teria visto eles em festa. Então, o senhor diz que conhecer é ter uma amizade, o senhor relatou que conhece o Rogério. Conhecer para mim, no meu caso, que eu entendo como conhecer, como eu conheci o Rogério. Então o senhor tinha uma amizade com o Rogério? Não tinha uma amizade, mas eu conhecia e conversava com ele dos bares onde eu via ele, eu conversava com ele. Agora, com o Rodrigo, eu nunca conversei. Eu encontrava de longe, sabia quem era, mas não entendeu? Sim. E o senhor, só retomando, o senhor emprestou o carro para o Rogério por conhecer há mais tempo, então? Sim, porque eu conheci ele através do primo dele, do Carlinhos, que é policial militar. Mas tem muita amizade e o senhor já empresta o carro? O primo dele é muito amigo meu. Sim, o primo, mas e o Rogério? O Rogério é muito seu amigo a ponto de emprestar um carro? Veja bem, eu não sei se você frequenta bar, se você sabe como funciona ali. Eu tô tomando uma com 2 amigos policiais. Eu tô com ele, tomando uma. Ele fica enchendo o saco pra mim levar ele, dar carona pra ele com a namorada. Eu não quero ir. Meus amigos falam, deixa ele ir com o carro, daqui a pouco ele vai e traz o carro, só vai levar a namorada embora e já traz o carro pra você. Pra mim isso é uma coisa comum. Quando você conhece uma pessoa, você tá num lugar que você nunca vai imaginar que vai acontecer um troço desse. Sim, isso você sim. entendeu? Mas então, por exemplo, se a gente se conhecesse também de baladas e tudo mais, se eu te pedisse o carro emprestado, o senhor me emprestaria? Sim, sem problema algum? Não ia ficar preocupado? Com certeza, se eu te conhecesse há mais tempo, como eu conheço ele há algum tempo, não via ele a primeira vez no bar. Conhecesse a família dele, a sua família, como eu conheço o primo dele, que eu tenho certeza que o primo, se acontecesse qualquer coisa com o carro, o primo dele... Entendeu? Com certeza eu te emprestaria. E o senhor não achou estranho a franjar para entregar o carro umas 3, 4 quadras da sua residência, como o senhor relatou na audiência de instrução e julgamento? Já disse pro doutor que achei estranho. Tá, mas não questionou. Com certeza questionei, porque por isso que eu guardei o carro e fiquei bravo na hora. Tá, e a questão dessa... que estava estranho o carro, né, dentro. O que exatamente estava estranho dentro do carro? Eu não me lembro, porque eu sentei no banco da frente para dirigir. Eu levei o carro, guardei e fui trabalhar, fazer minhas coisas. Aí na hora que eu fui na delegacia, que os policiais foram comigo buscar o carro onde estava, e daí aí que eles foram mostrar para mim que estava molhado o banco, que o banco estava virado. Aí Mas eu o achei de trás ou o da frente? O de trás. Senão o da frente eu teria estava visto. tudo normal. Normal. Principalmente o banco do motorista. Isso, Estava normal. Normal. Não tinha nada, nenhuma Normal. mancha. Eu sentei no banco do motorista como se estivesse normal. Entrei no carro como do jeito que estava, intacto. Peguei e fui embora. Então tá, sem mais perguntas, excelência, estou satisfeita. Obrigada. Uma questão pelo conselho. 2 perguntas. Começamos, pode ser por trás ali.
Eu tenho um microfone, dá para usar diretamente lá, né? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Estava lendo o depoimento dele, outro, e ele fala que a Fran encontrou ele de manhã para entregar o carro, que deixou o carro a 3, 4 quadras da casa dele. E eu queria saber se ele não questionou a Fran o porquê disso. Por que ela deixou o carro longe da casa dele? Por que não levou até a casa dele? Essa foi a pergunta feita agora também pela defesa, nesse sentido, mas eu reitero, assim, ela justificou o motivo de ter deixado ele fora? Justamente igual eu respondi pro doutor Eu ali. também achou estranho. Também achei estranho, por isso que eu peguei o carro e guardei, que eu imaginei que ele teria atropelado alguém com o carro e justamente a mesma pergunta que terceira vez. Achou estranho também, mas não sabe dizer por quê. Me informaram o motivo, né? Não... Mais alguma questão? Não? Para frente, então. Vamos ficar à vontade. Tarde, Ed. Sempre Boa tarde. para mim, por gentileza, a pergunta sempre para mim, por favor. A pergunta faça para mim, não há interlocução. Meritíssimo. Ele comentou que ligou de manhã pro Rogério para trabalhar, né? O Rogério usava do carro para trabalhar, O Ed pois não. Carlos comentou há pouco que ligou porque precisava do carro para ir trabalhar, né? Certo. Eu gostaria de saber se ele foi trabalhar depois que ele recebeu esse carro. Entendi. O senhor tem essa informação? Tenho. Foi? Fui fazer minhas coisas normal que eu faço no dia a dia, que eu trabalho compra e venda de imóvel e tem lanchonete. Fazer minhas coisas normal. Só que como falaram para mim que aconteceu alguma cagada com o carro, eu não vou pegar um carro que aconteceu alguma cagada e vou sair na rua, até mesmo que eu não sei o que está acontecendo, né? Para entrar na primeira esquina, um policial me parar e falar que eu que fiz a cagada. E no caso, se eu teria saído com o carro para fazer minhas coisas com o carro, já ficaria estranho para mim, né? O Rogério, o senhor sabe o que fez no dia seguinte? Não sei. Não tive mais contato. Não tive mais contato. Mais alguma questão? Encerramos o depoimento. Muito obrigado. O senhor está dispensado. Completo, por gentileza. Tássia Maria Rodrigues de Moraes. Tássia, a senhora tem uma relação de relacionamento com a vítima, com os acusados? Pode deixar isso claro para nós? Não, Conhecia os acusados ou a vítima? eu conhecia só a vítima. Só a vítima. Eles eu conheci faz bem pouco tempo. Certo. E a vítima saíam juntos? Eu conheci no rolê, tipo festa. Mas se viram mais de uma vez? Chegaram a ter já ficaram uma vez juntos? Qual? A senhora? Ficar não, só conheci, tipo, tava se conhecendo. Certo. Não recordo se foi compromissada, mas caso vou compromissar. Se a senhora dizer a verdade, naquilo que souber, não foi perguntado, creio que o ponto era esporádico, né? Eu passo a palavra ao Ministério Público de Assistência. Senhora Tássia, boa tarde. Inicialmente, eu percebi, a senhora pediu para que os réus se ausentassem do plenário, né? Até pela postura física ali da senhora, eu vou fazer uma pergunta inicial. A senhora tem medo de vir prestar o depoimento aqui? É que eu não quero lembrar, eu não quero passar por isso. Quero estar aqui. É que por causa disso eu tenho ansiedade, tenho outras coisas, tenho pânico, principalmente pânico que eu tenho. A senhora, eu vou tentar fazer algumas perguntas aí, tentando respeitar aí o momento da senhora, tá? E a sua compreensão, porque é importante ouvi-la para que a gente possa compreender bem o que ocorreu, tá? Se for necessário, a gente interrompe as questões, pelo menos pelo Ministério Público, não sei como a defesa vai se portar, tá? Tem muita coisa que eu não lembro, que eu apaguei da memória. Eu fiz de tudo para apagar, para não lembrar, porque se eu ficar lembrando, eu tenho muita crise. Eu vou colocar um vídeo aqui, vou pedir para que seja colocado um vídeo. Ali no telão, para observar.
E antes disso, eu pergunto assim: quando foi morto o André, a vítima, a senhora esteve antes ali no Val do X-Picanha? Tive. A senhora consegue nos dizer com quem que a senhora estava lá? Tinha umas pessoas lá, mas eu não sei o nome, eu não conheço quem era. Tá. A senhora acompanhava naquela ocasião o Rogério? Sim, O apelido do Rogério, a senhora lembra? eu só conheço pelo apelido dele, que é Loucura, só. O apelido é qual? Loucura. Loucura. E a senhora lembra como é que a senhora saiu lá do Val do X-Picanha? A gente saiu de carro. Carro. Não sei te dizer Não o sabe nome, dizer o eu não conheço negócio de marca, nada. Não, eu não perguntei que carro, eu falei de carro, é isso. A senhora saiu com quem no carro? Eu e o Loucura. A senhora e o Loucura. E a senhora lembra onde que a senhora foi depois com o A Rogério? gente saiu de lá porque eu pedi pra ele me deixar em casa, que eu queria pra minha casa. E ele falou assim, vamos passar na casa de um amigo meu, que é o... eu só conheço pelo apelido dele, eu não lembro de... Polaco. Olá. Se a senhora precisar de um tempo, a senhora fala, tá? Eu quero respeitar aí, né? Não deixá-la por demais ansiosa com a situação, né? E passaram na casa do polaco? Sim. Tá. E daí o que aconteceu lá na casa do polaco? Estava só conversando, estávamos bebendo lá e eu não uso drogas. Tá. E, geralmente estávamos usando um pouco de drogas lá, mas eu não estava vendo porque eu pedi para ir no banheiro e eu não gosto que veja, eu não gosto que use na minha frente. Os dois usaram drogas lá? Sim. Tá. Eles chegaram a ficar sozinhos em algum ambiente separado da senhora, pelo que eu entendi. Porque a senhora disse que não quis ficar ali junto com eles. Mas eu fui um pouco lá pra frente, tipo, coisa, só conversando com as outras pessoas que estavam lá. Tá. E a senhora ficou conversando com outras pessoas? E os dois separados no outro ambiente? Não, tipo, tava todo mundo praticamente junto. Eu que conversei que tinha uma menina lá, eu não sei quem é, não conheço, tava lá. Tá. E a senhora saiu lá da casa do polaco? A gente saiu de lá porque eu pedi pra me deixar em casa. Certo. E saíram no mesmo veículo que chegaram? Sim. Aí Tá. pra mim, era pra gente... A gente passou no posto de gasolina. Só um pouquinho. Antes da senhora mencionar essa questão do posto de gasolina. Quem que saiu no veículo da casa do polaco? O polaco, o Loucura e eu. Certo. Tá. E daí as senhoras pegaram, a senhora disse que foram até um posto de gasolina. Sim. Lá no posto de gasolina a senhora desceu do veículo? Eu desci para comprar umas bebidas que eles pediram para me comprar. Na loja de conveniência? Sim. Uhum. Antes de ir para o posto de gasolina, pegaram alguém no caminho? Eles passaram na casa de uma pessoa. Era o André? Sim. Tá. E daí, nesse momento, a senhora... Eles pegaram o André? Sim. A senhora lembra quem que estava dirigindo o veículo nesse momento que o André entrou no carro? Eu não lembro. Não lembro? Não. Tá. A senhora lembra onde a senhora estava sentada lá no veículo? Do banco da frente. Do banco da frente de passageiro. Sim. Tá. E o Rogério estava sentado onde? Eu não lembro quem
estava na frente, quem estava atrás disso. Eu sei que eu estava na frente. Tava a senhora falou, o polaco E o Loucura. e o Loucura. E entrou o André. Entrou o André no carro, atrás, mas eu não reparei quem era que estava atrás. Quer dizer, quando ele entrou. A senhora disse que estava no banco do passageiro. Na frente. Uhum. E estava apenas você, o polaco e o Rogério no carro. Sim. Quando entrou o André. Sim. Tá. Daí foram até o posto de gasolina. Sim. A senhora desceu, foi até a loja de conveniência. Sim. Tá. Eu vou colocar uma imagem aqui que parece uma moça descendo do veículo, indo até uma loja de conveniência, só para a senhora ver se realmente é a senhora, tá? Vou antecipar o que é, para a senhora não ficar ansiosa com a imagem, tá? Pode pôr, por gentileza, ali no evento 13.1, Jade, a partir de 50 segundos. Lembra desse vídeo? Eu não lembro qual é o veículo. Uhum. Tem um rapaz na condução de camiseta verde. A senhora lembra se é o polaco ou o Rogério? Não. Pode pôr a partir de 2 minutos e 40, Jade, por favor. É a senhora? Sim. Pode parar, por favor. Tem a imagem depois ali da senhora na loja de conveniência, mas eu não vou expor novamente ali, que a senhora já confirmou que era a senhora. Bem, eu vou pedir para a senhora, dentro do possível, que lhe for possível, tá? Contar o que aconteceu depois que passaram por esse posto de gasolina. A senhora consegue dizer para nós? Não consegue? Eu não vou insistir na pergunta, eu vejo que a senhora está muito nervosa com a situação e com medo. Vou respeitar essa situação, porque obviamente penso que é necessário respeitar a senhora nesse sentido. Agradeço muito a coragem da senhora ter vindo prestar o depoimento hoje e devolvo a palavra, pergunto se o doutor Marcelo tem alguma pergunta, e não tendo, devolvo a palavra ao doutor Daniel. Muito obrigado. Passo a palavra então às defesas. Excelência, já que a testemunha não se recorda ou não quer falar, a Defensoria Pública não tem perguntas a ela. Boa tarde, Tássia, tudo bem? Eu entendo que o que a senhora passou é traumatizante. Eu entendo que a gente quer apagar da memória uma cena horrível a qual a senhora viu. Eu até, na minha linha aqui, eu ia pedir para colocar, não vou pedir, mas a foto da cena, do local do crime, o laudo, as fotos, para que a senhora pudesse reviver aquele momento e dizer a verdade. Mas por conta da senhora estar nesse estado, eu vou respeitá-la e não vou colocar as imagens. E a senhora não quer realmente falar o que aconteceu naquela noite. Porque, assim, a gente entende que é difícil, mas é importantíssima a palavra da senhora, porque além dos dois que são réus, temos a vítima e a senhora é a única testemunha ocular aqui, que presenciou os fatos. A senhora não consegue nem dizer quem desceu do carro, não precisa, sabe, entrar em muitos detalhes. Eu desci do carro, sim, porque eles pediram para me descer para ir lá para outra rua. Quem que pediu? Os dois falaram no mesmo tempo. Tássia, pega, vai na outra rua. Geralmente, na minha mente, era para eles usarem tudo droga, porque eu não uso. Eu não gosto. Aí eu fui para outra rua. Mas não foi o caso, que nem a senhora falou, tanto em delegacia quanto em audiência de instrução,
que o Rogério, né, o Loucura, pediu para a senhora pegar um dinheiro na casa de um parente dele? Sim, para Deu o mim, número entrar na 80. casa dele para mim pegar um dinheiro. Então foi o Rogério que pediu o dinheiro para a senhora. Isso a senhora confirma mesmo? É melhor falar pelo apelido, que eu conheço mais pelo apelido que Isso, o nome. Loucura. Foi o Loucura que pediu para a Isso, senhora pediu pra mim pegar pegar esse dinheiro na casa do casa- parente dele? Isso. Tá. E a senhora tinha que tipo de relacionamento com o Loucura? Eu não estava conhecendo. Na realidade, todos os, como Loucura e o Polaco eu estava conhecendo. Tipo, tudo na mesma época conheci. Mas a senhora sabia que era conhecida pelos amigos como a namorada do Loucura? Na realidade, eu não sou namorada de ninguém. Eu não estava conhecendo. Ficando. Saindo. Nem ficando, eu estava conhecendo eles. Ficando, eu estava conhecendo. Eu não estava namorando com ele, nem ficando. Eu estava conhecendo. Sim. E no vídeo que o promotor passou ali do posto, a senhora não reconhece quem é o motorista, mesmo vendo se é o Loucura ou se é o Rodrigo? Eu não lembro. Mas nem vendo Eu o me vídeo? apaguei. Pelo vídeo não dá para ver quem é quem estava na frente. Certo. Boa tarde, Tassi. Tudo bom? Eu sei que não. Você falou que conhecia o André, né? Qual o motivo que eles foram buscar o André? Porque tem no processo, a situação foi que o André vendia droga, vendia bala. Isso, o André vendia bala. Por isso que foram buscar o André. Para mim, Outra coisa, no Bojo dos Altos, e antes eles estavam planejando uma viagem para a praia. Você concorda disso? eu não lembro. Não sei. A terceira e última questão é assim, você deu duas versões. Você deu uma versão em delegacia, uma versão na outra audiência, e agora essa terceira, mais ou menos, versão. Qual é a verdadeira? A primeira ou a segunda? Na delegacia, você tinha acabado de acontecer os autos. Essa foi a verdadeira? Da primeira, eu tinha acabado de sair do hospital que eles foram me buscar. A segunda já estava feita de remédio. Eu não, pra falar a verdade, eu não lembro que nem que eu falei, nem que nada. Eu apaguei, até tomei isso na memória. Então, nenhuma é verdadeira. Nenhuma versão. Eu lembro tudo o que aconteceu comigo, que onde eu estava, que estava acontecendo comigo. Entre os dois, eu quero apagar da memória que eu conheci que eles. E a senhora consegue relatar o que aconteceu com a senhora? Ó, a gente estava no local, a gente saiu, passamos na casa do Polaco, que eu pedi para me deixar em casa, né? A gente passou lá e de lá a gente passamos no posto de gasolina. Os coisa era o tempo todo que eu só queria ir para casa, que eu pedi. Ó. E... Excelência, será que pelo menos o vídeo que eu juntei pelo 479 teria como passar para ela? Não tem nada de cena forte, tá? Só para te deixar tranquila. É o movimento 472, eu acho, ponto 5. Ó, não tem nada chocante para a senhora, fica tranquila. É só para ver se a senhora recorda desse momento. Esse daí é o Loucura, né? Dá para ver até pela fisionomia dele, com a faca na mão. E logo em seguida vem a senhora com o Polaco. E dá para ver até que o movimento da senhora com o Polaco é mais tranquilo, ó, tanto que demora um pouco para chegar, tá vendo? O Loucura chega correndo, portando a faca, assustado, e a senhora vem... Cadê? Já passou ela entrando? Ah, tá. Estou chegando aí com o Rodrigo. A senhora consegue se recordar desse momento? Não também? Então, excelência, estou satisfeita. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Seu nome completo, por gentileza? É Rodrigo Kozlovski. Esse ato é um ato importante do processo, tá? Um ato de defesa, autodefesa do senhor. Nós nominamos de interrogatório, mas é o momento que o senhor tem de querendo, né, dar a sua versão aos fatos. Né? Obviamente, o senhor não é obrigado a responder as perguntas,
pode responder ela de maneira seletiva, até ficar calado, Não, mas tranquilo. é a chance que o senhor tem de falar um pouco, né? Sim. O que o senhor quer contar ao conselho de sentença? O que aconteceu naquele Bom, fatídico dia? primeiramente, eu vou contar tudo o que aconteceu no ocorrido, né? Foi quando eu estava na minha casa. Só tira um pouquinho da boca, pode falar agora. Eu Isso. estava na minha casa, né, com mais um casal de amigos. Nós estávamos usando droga, né, bebendo bebida alcoólica. Nem chegou loucura, né, e a menina, né, a Tássia, né. Eles chegaram ali, nós começamos a beber mais, conversar e usar droga. Tanto que nem o loucura chegando em mim, não, vamos ir pra praia, curtir, não sei o que, né. Falei, mas vamos, né. Daí ele falou, vamos falar com o André pra nós pegar umas balas, né, pra nós descer, né, pro litoral. Essa é a intenção. Daí o loucura pegou e falou, não, vai dirigir no carro, né, e nós vamos lá, pegamos o André, né, pegamos as balas e vamos curtir. Ele falou, tudo bem então, tá bom? Eu mandei o meu casal de amigos que tava na minha casa, né, ir com o carro na frente, né, pra esperar nós no pedágio ali. Daí nisso, eu, loucura e a Tassiana, fomos pegar o André na casa dele, pegamos ele lá, passamos no posto, abastecer, né, o carro, pra nós descer pro litoral. Nisso nós tava tudo conversando, tudo tranquilamente no carro. Daí o loucura falou, não, vamos passar na casa da minha tia, né, na Vila Fani, pra mim pegar dinheiro. Daí eu falei, não, tudo bem, ok, tranquilo. Daí ele pegou, a gente foi, né. Ele pediu pra mim parar numa esquina, né? E pediu pra Tassiana, né? Vai ali na casa da minha tia e pega, né? Pega o dinheiro lá, que tá em tal lugar, vai ter o dinheiro. E você pega pra nós. E ficou eu, o Rogério e o André no carro, né? Conversando. Tranquilo. O senhor, quem mais no carro? Eu, o Loucura e o André. Só os né? três? É, a Tassiana desceu no carro, né? Ah, Pra ir desceu. pegar o dinheiro. Tá. Certo? E nós ficamos, nós três, conversando naturalmente, tranquilo. Daí, de repente, o loucura e o André começaram meio que debater um pouquinho ali e desceram do carro e foram indo, né? Ele chegou na esquina, eu fiquei olhando e os dois começaram meio que se bater, né? Eu pensei que os dois estavam brigando, né? Não sei, não sabe explicar. Nem nisso a Tassiana veio correndo pro carro. No que ela veio correndo no carro, ela chegou e falou pra mim, nossa, a loucura tá esfaqueando o piá, a loucura tá batendo o cara, não sei o Quem quê. falou isso? A Tassiana. Ela viu a cena, então. Isso, isso que ela falou pra mim, né? Que nem ela tava ela viu os dois se batendo. Ela falou que ele tava batendo o fiar. E o senhor estava dentro do carro? Eu tava dentro do carro, não desci no carro. Em nenhum momento o senhor desceu? Em nenhum momento do carro, eu desci no carro. Fiquei no carro sentado. Daí ela chegou, entrou no carro, né? Falou isso. E eu fiquei paralisado, não sabia o que fazer. Eu só falei pra ela, não, se acalma, né? E ela também tentou me acalmar. E nisso, de imediato, o que eu pensei? Se eu fugir, né? Se eu fosse embora dali, largasse a loucura, já que ele tava matando o cara, o que ele ia fazer comigo depois? Né? Eu peguei, aí eu com a Tassiana, pegamos e fomos em direção aos dois, certo? Em direção que o loucura e o André estavam correndo, né? Nem nisso eu parei o carro e o loucura veio, saiu na frente de uma casa, com a faca na mão e todo ensanguentado. E nesse momento eu me esperei mais ainda, fiquei mais esperado, não sabia o que fazer. Minha reação foi pegar e ir pra minha casa. Eu chegando na minha casa, na hora né, que acendia umas luzes, tudo eu vi a loucura ali que eu entrei em choque, né? Daí eu fui pro meu quarto, fiquei no meu quarto, eu comecei a usar mais droga ainda e coisa lá, e fiquei em choque. Não sabia o que fazer. E o loucura pegou, acho que foi tomar um banho, não sei, trocando de roupa, nem sei de onde que ele arrumou roupa ali. Explica só um pouquinho, só para a gente entender, qual a relação que o senhor tem com ele? De amizade há quantos anos, há quanto tempo saem juntos, fazem Não. uso de droga juntos, como é que é? Não, ele ia na minha casa, né, pra gente usar droga. Loucura, né? Que tipo de droga? Só para a gente pautar alguma... Cocaína e bala. E êxtase? É. Há quanto tempo que vocês fazem uso de droga juntos? Fazia 1 mês e meio, mais ou menos, que ele tinha acabado de sair da cadeia, ele estava preso. Pouco tempo, então? Pouco tempo. O senhor já conhecia ele de antes da cadeia? Não. Como que o senhor conheceu ele? Conheci ele em festa. Ah, em festa. Em festa. Tá. E a vítima?
A vítima eu conhecia a vítima de festa também. Também A vítima eu já conhecia um tempo maior, né? Quantos anos? Ah, não chega anos, chega uns 7 meses, 8 meses. Já tinha usado droga com a vítima também? Já. Já. Naquele dia, me parece que tirando ela, né? Vocês três já tinham usado droga. Já. Certo. E a mesma droga? Era a mesma droga. Tá. Diante da quantidade de droga que o senhor usava, etc., costumeiramente, sabe dos efeitos, qual era o grau de consciência que vocês estavam? Estava acontecendo? Ah, nós tava meio pra frente. Estavam embalados já. Tava embalado. Mas iam usar mais droga ou já tinham parado? Ah, nós íamos usar mais, né? Aonde daí? E nós íamos investir no litoral, né? Era pra ser isso, né? Mas nem aconteceu os fatos e... Certo. O carro era do senhor? Não, o carro foi o carro que no Cura chegou. Tá. Eu que sou, né? Essa faca surgiu, foi uma faca? O senhor falou que viu ele, que ela contou pro senhor? Ó, Surgiu da onde? Eu não vi, né? Ela falou que viu ele faqueando ele, né? Da onde surgiu essa faca? Não tenho a mínima ideia. Porque quando nós saímos, né, quando nós pegamos ele na casa dele, e nós fomos até nós no posto, até nós parar o carro lá perto de onde que eu tenho aqui, nós estávamos tranquilamente, conversando normalmente. Não teve nenhuma briga, nenhuma discussão no carro, nada. Foi juntado, data de hoje, inclusive foi objeto de impugnação, um vídeo. O senhor viu esse vídeo? Não. Não viu? Não. Certo. Se for possível, né? Para nós o vídeo, para entender uma dinâmica. O senhor está reconhecendo essa cena ou não? Eu na minha rua. Eu na Esse minha carro casa. aí, para. Esse Oi? carro, o senhor sabe de quem é? Esse carro é da minha mãe. Da sua mãe. É. Pode soltar a imagem até aparecer alguém, por gentileza. Ele parou. Quem é essa pessoa aí? O senhor reconhece? Não? Isso é loucura. O senhor disse que a imagem para mim tá boa. Mas o senhor reconhece ele por quê? Por causa da roupa? Por causa da roupa e na ser magro, na estatura dele, né? Solta um pouquinho mais. Sabe dizer onde é que ele está entrando? Isso é na minha casa. Na sua casa. Aham. Pode soltar. Sua mãe estava em casa? Oi? Sua mãe estava em casa? Não? Não, minha mãe mora na outra... Ah, na rua de trás, tá bom. Aham, na outra rua, né? Ah, né? Acho que agora é eu que é a menina que manda pra mina, né? Pode parar aí. O senhor se reconhece nessa imagem? Sim, é eu e a... Quem é que tá atrás? Tá, e o que o senhor tá na mão? A mão? É. Um copo? O que tinha no copo? Menina. Que bebida que era? Ah, era vodka, eu não lembro, não tenho certeza. Essa imagem aí é uma imagem que aconteceu depois da ele ter esfaqueado, vamos chamar assim? Ou aconteceu antes? Ele foi. Foi depois? Acho que ele foi. Certo. Sabe a razão por que ele entrou na sua casa? O senhor deixou ele entrar na sua casa? Não, que nós ali, né, depois, eu falei, eu fiquei meio norteado, né, meio, eu fiquei noção, né, eu tinha só estacionou um pouco mais pra cima do carro. E ele desceu primeiro e já foi direto lá pra minha casa. Mas o senhor já sabia que ele tinha esfaqueado uma pessoa? Sabia, hã? O senhor autorizou que ele entrasse na sua casa? Com medo que ele fizesse alguma coisa pra mim mesmo. Também. Pois é, o senhor não pensou então em ir para outro lugar? O senhor continuou com ele? Não, ali, assim, ele foi em carro. Mais perto isso. Ele foi, né? Nós entramos na minha casa ali, e logo em seguida ele pegou e saiu. Ele tinha a chave da sua casa? Como é que ele entrou? Estava aberto? Estava aberto o portão. Certo. O senhor chegou a ver que ele estava com uma faca? Eu vi ele depois quando ele desceu no carro, só. Mas nesse momento que ele entra na sua casa, ele entra com a faca ou não? Entra com a faca. Com a faca. Com a faca.
Qual foi o papo que vocês tiveram ali dentro? Eu, igual eu falei pra senhor, a hora que nós chegamos, eu entrei em casa e eu fiquei sem reação nenhuma. Tanto que eu fui pro meu quarto, eu fiquei no quarto lá, sem reação. Fiquei usando droga no quarto, né? Nem ele ficou na sala com a taça, eu nem sei na onde que ele tirou roupa. O senhor chegou a pensar em algum momento chamar a polícia? Não, em momento nenhum, nem sabia o que fazer. Ou ir na casa da sua mãe, que sua mãe mora perto, né? Mora no lado, né? Eu não tive reação, não sabia o que fazer. Fiquei com medo nele o que também. a menina dizia pro senhor nesse momento? Nesse momento ela não conversou comigo, né? Ela conversava com ele, né? Mas o que ela falava sobre o que aconteceu? E ela estava em estado de choque. Não falava nada com nada também. Que eu também estava meio que em estado de choque, nem entendia muito bem o que ele falava. Né? Entendi. Bom, tá certo. O senhor nega qualquer participação no fato. Né? Sim, o senhor, né? da forma que estava junto no carro, não Tava saiu junto, do carro, dirigiu o carro, não sim. deu nenhum golpe de faca. Não, nenhum, absolutamente Não não. concordou com isso que aconteceu. Não, discordo nisso completamente. Tá certo. Eu nunca tive intenção nenhuma de matar ninguém, nada, nunca fui envolvido assim no crime, nada. Certo. Pelo Ministério Público da Assistência, tem a palavra. Obrigado, Excelência. Senhor Rodrigo, então, conforme já lhe explicou, doutor Daniel, o senhor também não precisa responder as perguntas que nós fizemos, né? O senhor pode exercer o direito ao silêncio, basta me falar que não quer responder, né? E eu não formulo mais perguntas. Ficou claro isso para o senhor, né? Ficou claro isso para o senhor? Ficou. Né? Bem, senhor Rodrigo, eu queria lhe perguntar primeiro, a partir ali do vídeo do evento 13.1, por favor, Jade, pode colocar ali a partir de 50 segundos então era nesse veículo que os senhores estavam? Sim. Tá. A partir de 2 minutos e 40, nós já vimos aqui, a Tássia sai do veículo, vai até a loja de conveniência. Pode colocar ali em 3 minutos e 41 segundos. Em diante, a gente vê ali o motorista vestindo uma camiseta verde. Sim. É o senhor? É eu. O veículo não era seu? Não. Quem apareceu com esse veículo lá na sua casa? O Rogério. O Rogério? Isso, loucura. E por que o senhor estava dirigindo o veículo, sendo que o Rogério é quem tinha emprestado? Ele pediu para mim dirigir, né? Ele falou que não estava em condições de dirigir, que ele estava muito bêbado, muito louco. Eu falei, tudo bem, dirige, não tem problema. Ele foi até a tua casa dirigindo e daí, a partir dali, ele pediu para o senhor dirigir? Isso, aham. Sei. E daí, nisso, quem entrou no veículo? Quem saiu da sua casa nesse veículo? Porque essa situação aí no posto é depois que saíram da sua casa, né? Ele saiu na minha casa e foi pro posto Maceió. Não, ele saiu na minha casa, ele foi buscar o André. Buscaram o André? Isso, nós buscamos o André. Tá. E nós passamos no posto Maceió para ir pro litoral, né? Se puder colocar ali até, já que ele fez referência a isso, no evento 12.14, por gentileza, Jade. Então, é nesse local que buscaram o André? Oi? Nesse local que os senhores buscaram o André? Isso, aham. Pode só voltar um pouquinho, Jade, para a gente compreender ali uma situação, que até posso... Bem, o senhor disse que estava dirigindo o veículo, certo? O senhor estava dirigindo o veículo? Sim, calma. Tá. Nós vimos que no banco do passageiro estava a Tássia. Sim, correto. Então, essa aqui,
por essa imagem aqui, nós vemos que essa é a parte traseira do veículo. Portanto, o motorista dirige do lado esquerdo, está desse lado. A taça está do lado do passageiro. E os senhores foram buscar o André. Pode voltar o vídeo desde o início, por favor, Jair? O André é essa pessoa que vem atravessando a rua. Ele dá a volta e senta atrás do senhor, portanto. Isso, ó, porque o Loucura estava sentado atrás da taça. O Loucura estava sentado atrás da taça. Isso. E a taça no banco do passageiro. Isso, ó. Isso ocorre... Aqui, esse vai... chega aqui. Isso ocorre, pode voltar um pouquinho? Ali, conforme registra no vídeo, na madrugada do dia 15, por volta das 2h35, quando vocês pegam o André. Até a vestimenta dele ali, nós podemos depois confrontar, se necessário, com o laudo de local de morte, que a gente verifica, né, que era a vestimenta que ele usava quando foi morto, assassinado. Bem, voltamos agora, então, ao vídeo do posto, do evento 13.1. A partir de 3 minutos e 41 segundos. Então a taça já saiu, o senhor está ali e o senhor conversa com as pessoas que estão atrás. Então, atrás do senhor está o André, a vítima. E atrás da Tássia está o Rogério Loucura. Se puder colocar no evento 13.4, que nós temos um zoom, uma imagem ampliada dessa daí. O senhor está falando com os dois ali atrás. E o senhor está usando essa camiseta verde, portanto, né? Sim. Tá. Bem, depois disso que vocês se deslocam para o local onde é morto o André. Sim. Nem o Loucura falou que ia na casa da tia dele pegar dinheiro, né? Até que passa alguma coisa, né? Pode parar, por favor, Jaime. O Loucura disse que queria na casa da tia dele buscar dinheiro? Isso, aham. Uhum. O senhor disse que, então, o Loucura pediu para Tássia descer para pegar o dinheiro, é isso? Isso, aham. E a Tássia desceu. Ela desceu, ela foi, né? E logo em seguida, demorou um pouquinho, os dois desceram também no carro. Tá. Né? Foram até uma esquina e ficaram conversando um pouquinho, e daqui a pouco, pra mim, né, parecia que eles estavam brigando, certo? Nem nisso a Tássia voltou correndo pro carro e falou que o Loucura estava aí esfaqueando o André. Né? Daí eu fiquei em choque, né, no carro, fiquei em choque, travado. Tá. Tanto que eu tentei acalmar a Cássia e ela tentou meio que me acalmar também, né? Mas eu fiquei sem saber o que fazer, né? Certo. Daí os senhores voltam lá para sua casa, nós vemos lá o Loucura entrando na sua casa, o senhor depois, com tranquilidade, andando com a Tássia em direção onde o Loucura também entra, os dois entram na casa de volta. A Tássia, o Rogério entrou, depois veio a Tássia e os senhores entram na casa. Isso, eu fui pro meu quarto, fiquei em choque no meu quarto, né? Sem saber o que fazer, né? Não sabia o que fazer, né? Com medo até que provavelmente que o Rogério vai fazer alguma coisa contra mim, né? Porque no momento no carro ali, nós estávamos tudo tranquilamente conversando, né? E de repente os dois descem no carro e ele faqueia o André. E o senhor ficou com ele lá na casa? Por quê? Daí logo em seguida eles saíram, né? Logo em seguida ele saiu? Demorou algum tempinho, né? Não lembro quanto tempo, né? Mas os dois saíram, né? O senhor faz ideia por que a Tássia diz que o senhor e o Rogério, depois que voltam para casa sua, voltam a usar drogas juntos? Eu tava usando droga.
Não, mas é que o senhor acabou de falar que o senhor ficou num quarto isolado. Sim, Né, que o senhor tinha medo do Rogério. E eu estou lhe droga. perguntando porque essa sua afirmação contradiz o que disse a testemunha Tássia, lá na delegacia de polícia. Ela disse na delegacia de polícia que depois de ter sido assassinado o André, vocês todos retornam para casa e o senhor volta a usar droga juntamente com o Rogério dentro da sua casa. Isso aconteceu ou não? Aconteceu, nós usamos droga na cozinha, daí eu peguei e fui pro quarto, fiquei no quarto. Bem, nesse mesmo dia 15 de dezembro, isso aconteceu na madrugada do dia 15 de dezembro. Durante o dia, né? Então, horas depois, a polícia vai lá na sua casa. Foi. Conversa com o senhor. Mas que eu fiquei meio nervoso, não sabia o que fazia, né? Se puder colocar ali no evento 12.20. Ali o senhor com a camisa verde, lá no posto de gasolina. Sim. E agora no evento 12.20, na página 6, por favor, Jade. Esse documento, pode até pôr ele na página 1 ali, só para que a gente entenda que documento é esse, é um relatório de investigação, né? Os investigadores relatando, né, para o delegado o que estavam apurando depois da morte do André, né? A investigação. Daí lá na página 6 é feita uma referência a essa situação, que eles vão até a casa do senhor. Pode até abaixar um pouquinho. Mais um pouquinho. Desculpa, na próxima página, para ser mais preciso, inclusive o senhor está com uma camiseta, aparentemente a mesma camiseta que foi lá no posto. Estava com a mesma camiseta. Tá. Os policiais relatam ali que o senhor disse que não tinha câmera na casa, que não gravava. O senhor falou isso para os policiais perguntaram, né? Porque até foi, pela defesa do Rogério, foi questionado ali o vídeo que a sua defesa juntou e que a sua mãe agora confirmou que é o vídeo lá da própria residência dela. Aquele vídeo que aparece vocês entrando na casa novamente depois de terem matado o André. Eu pergunto para o senhor, por que o senhor, horas depois, o senhor está dizendo que não deve nada, que o senhor ficou com medo do Rogério, por isso não fez nada, o senhor foi visitado pela polícia para perguntar sobre esse fato. O senhor disse que o Rogério já não estava mais na sua casa, obviamente, porque senão a polícia também teria achado ele lá. O Rogério não estava. O senhor foi ouvido pelos investigadores. Os investigadores perguntaram sobre câmeras de vídeo na sua casa. E o senhor disse que não tinha câmera, ou melhor, que as câmeras não gravavam e não forneceu para os investigadores. Por quê? Mas na minha casa não tem câmera, não grava câmera lá. Na minha casa. Na imagem que você pode ver, ela pega na parte de trás da minha casa. Não na frente ali. Atrás da minha casa tem um sobrado. Essa câmera não é senhor, pois é, mas a imagem ali é da casa da sua mãe, não é? Ou da sua casa? Ali, a câmera é da casa da sua mãe, mas pega a entrada da sua casa. Vocês estavam entrando na sua casa. Não, a casa da minha mãe é no outro lado. A casa na frente, na esquina. Essa câmera, essa imagem que foi mostrada do Rogério entrando na sua casa, depois o senhor e a Tássia entrando. Essa imagem é da onde? De que residência? Provavelmente deve ser na casa no fundo. De uma outra pessoa? De outra pessoa, não minha. Não na minha casa. Certo, mas foi o senhor que obteve essa imagem, passou para sua defesa. Não fui eu, que eu estava preso. Não. Sim, não, mas não foi sua mãe? Quem que procurou essa imagem? Não sei não que veio. E o senhor sabe que existe essa câmera? E o senhor sabe que existe essa câmera? Eu sabia que tinha câmera lá, mas não sabia que E gravava. não passou para a cabeça do senhor que isso poderia ser uma prova, né? O senhor está dizendo, não fui eu, quem estava com a faca era o Rogério, olha ali na imagem. Não passou isso pela cabeça do senhor, olha, para explicar isso para os policiais? Não. Aliás, o senhor não disse nada sobre o fato. Por que o senhor não falou nada? Eu fiquei em choque, porque eu estava em choque ali com a situação. Por ter acontecido, né, o homicídio, eu nunca tive passado por uma situação dessa. Eu estava com muito medo, né, que acontecesse alguma coisa comigo, né? Mais pra frente, né? E, posteriormente, o senhor, a polícia tentou localizá-lo novamente e o senhor não foi encontrado.
Não, nem eu no fiquei mesmo com medo. endereço? Eu fiquei com medo mesmo, nem também não foi assassinado, né? Tanto por ver nem o loucura acabar me procurando, me matando. O senhor disse então que saiu da sua casa, não informou para a polícia para onde foi, porque o senhor disse que ficou com medo do loucura lhe matar, é isso? Também. O senhor não acha que se o senhor apresentasse, segundo o que o senhor está falando, que o senhor não tem culpa nenhuma, e apresentasse o seu relato à delegacia, não seria mais fácil para a polícia chegar, então, enfim, em quem de fato matou o André e o senhor se isentar da culpa? Por que o senhor não relatou nada do que aconteceu? Por medo. Por medo da loucura. Por medo de ser preso ou por medo do André, do loucura? Medo da loucura. E medo de ser preso também, porque eu tenho filho também. O senhor sabe que o Rogério foi preso em 7 de janeiro de 2021. Sim. Dias depois do fato. Uhum. O senhor daí não teve coragem, mesmo com ele preso, de vir e relatar para a polícia? Não. Porque o senhor não relatou em nenhum momento para a polícia o que aconteceu. O senhor nunca foi se apresentar. Nem eu fiquei com medo nem de ir preso, nem mesmo. Daí o senhor ficou com medo de ser preso? Sim, senhor. Doutor, o senhor tem... Eu agradeço, não tenho mais perguntas, e devolvo a palavra ao doutor Daniel. Nossa palavra à defesa, deixando a defesa técnica do acusado por último. Uma questão? Tenho, excelência. Obrigado. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. O senhor vai responder minhas perguntas ou o senhor prefere com excelência? Certo. Seu Rodrigo, o senhor vende drogas? Não. Já chegou a vender? Não, nunca. Sou usuário de drogas. Usuário de drogas, certo. O André, ele vendia drogas? Que eu saiba, não. Ele sempre... Ele tinha uma droga com ele ou outra, né? Por isso que nós chamamos ele para ir comprar. A Tássia, a garota de programa. O senhor já fez algum programa com a Tássia? Não, tanto que eu nem sabia que ela era garota de programa. O senhor conheceu onde? A Tássia? Isso. Foi em festa também, em casa. E nessas festas, ela nunca falou pro senhor que era garota de programa? Não, porque eu não conversava com ela. Mas ela declarou na audiência anterior que ela conheceu primeiro o senhor. E que ela não fez programa com o senhor, mas fez programa Não. com o André. Comigo, ela... Eu falei na audiência anterior, doutor. Eu falei hoje. O senhor quer que eu aponte? Pode prosseguir. Obrigado. Rodrigo. Sim. O senhor conhece os policiais civis Ed Carlos? Só de vista. Conhece o Ed Carlos? Conhece o Isidro Rafael? Não. Diego Brava? Não também. Silvio? Não também. O senhor frequentava o Valdo X Picanha? Não. Não frequentava? Não. Certo. E voltando ainda para Tássia. O senhor conhecia ela de vista de festas? De festa. Que festas? Festa eletrônica. Festa eletrônica. Isso, e rave. Rave. Pode me citar uma rave que você a encontrou? Ah, em chácara. Em chácara. Tá. Chácara. O André tava nessa rave? Agora não sei se deu certo. O André costumava frequentar as mesmas festas que o senhor? Uma ou outra, sim. Uma ou outra, sim. Eu encontrava com ele. Encontrava com ele. Nesse dia que o promotor mostrou a foto do veículo, o senhor estava dirigindo. O senhor foi buscar o André para quê? Pra nós usar droga. Pra Usar droga. usar droga. Isso. E ele tinha essa droga? Ele tinha o veículo. Então ele vendia droga. Eu não sei se ele vendia. O senhor não sabe, mas então... Eu só chamei ele porque ele falou que tinha droga e nós chamamos ele para nós usar junto. Certo. Mas como o senhor sabia que ele tinha drogas? Por que não chamou uma outra pessoa e tinha que ser ele?
Não, porque nós conversávamos na festa, e ele falou que às vezes ele tinha, Conversava pessoalmente por mensagens? por mensagem. Então o senhor era amigo dele? Não, amigo não. Nós éramos colegas, nós conhecíamos nas baladas. E o Rogério? O Rogério, eu conheci ele há pouco tempo. Conheci ele em festa também. Em rave? Não, em festa. Quando o senhor conheceu ele namorava a Tássia? Não. Ele conheceu a Tássia depois que o senhor o conheceu? Foi. Depois que eu conheci o Rogério, ele conheceu ela. E eu conheci a Tássia um pouco antes do... Conheci não, via, né, a Tássia um pouco antes do Rogério. O senhor via a Tássia um pouco antes do Rogério? Isso. Tudo bem, não tenho mais perguntas, Excelência. Obrigado. Senhor Rodrigo, o senhor, na noite dos fatos que aconteceu, o senhor relatou aqui que ficou com medo, né, ainda mais por estar usando drogas, e por isso dirigiu o carro até a sua casa. Sim. Mas o senhor dirigiu por impulso ou a pedido de alguém? Não, foi mais por impulso mesmo. É. Foi por impulso. Ninguém falou nada? Não, ninguém falou nada. Nem o Loucura ao entrar no carro Não. não falou nada? Tá. E o senhor tem medo do Loucura? É. Nesse momento, hoje, o senhor está com medo do Loucura? Isso, tanto que quando sair daqui, gostaria de ficar com cela separada dele, né? Foi pedido isso porque o senhor foi ameaçado agora há pouco por ele, né? Verdade. Então tá. Tem mais perguntas, Excelência? Estou satisfeita. Uma questão pelo conselho de sentença? Sim, duas perguntas. Vamos seguir a mesma ordem, por gentileza. Começamos de lá e daí já passo a palavra ao senhor. Fique à vontade. Vou perguntar, daí só Pois não. entender que pergunta de uma forma. No processo aqui que foram desferidos quase 30 golpes. Demora algum tempo para esse feito. Você não pensou em de repente ir lá e segurar ele? Eu não entendi. A pergunta, na verdade, é o seguinte. Segundo o laudo, consta que foram desferidos aproximadamente 30 golpes de faca. Nesse meio tempo, o senhor pensou em sair do carro, tentar servir, segurar, separar, retirar a faca? Ou o senhor não tinha visão do que estava Eu acontecendo? não tinha visão. Desculpa. Eu não tinha visão do que estaria acontecendo. Só quando a Tássia, né, veio que me falou, nem os dois saíram correndo, né, na rua. E eu, em nenhum momento eu pensei em tirar a faca dele. Está explicado. Vamos continuar? Pois não? Então, aqui no processo tem algumas coisas que foram anexadas, como uma medida protetiva de violência contra a mulher. A mãe dele, mais cedo, falou que ele não era violento quando ele usava droga. Se ele não era violento, por que ele teria uma medida protetiva? Nesse caso, naquele momento, se ele estivesse drogado, ele não poderia ter sido violento com o André ou participado dessa ocasião? Ou ele realmente ficou no carro? Ele já afirmou que ficou no carro, né? Mas em relação à primeira pergunta, o senhor tem alguma medida protetiva em seu desfavor? O senhor já agrediu sua mãe, alguma ex-namorada, esposa? Não, eu tenho uma medida protetiva na mãe da minha filha de 15 anos, na Beatriz, por eu querer ver a minha filha, né, e não poder ver. Tanto que nem a mãe dela fez a medida protetiva. Tanto, se pesquisar nos autos, vai ver como eu que entrei com o processo para mim poder pagar a pensão para minha filha, para mim poder ver ela, né. Daí foi ela que fez isso, mas eu nunca agredi nenhuma mulher na minha vida, nunca. Minha mãe, minha filha, nunca. Ok. Mais uma pergunta, por gentileza? Excelência, Pois não. O Rodrigo informou que conheceu o Loucura há pouco tempo, né? Um mês e meio, enfim. Exato. Eu gostaria de saber se nesse meio tempo que ele conhecia, nas festas, ele viu alguma vez o Loucura utilizando alguma arma, alguma faca, algo do gênero? Perfeito. Já viu algum ato de violência dele para com outra pessoa antes desse fato?
Não, violência de arma não, só de briga. Já viu ele sair, digamos assim, perdão da palavra, brigar, sair na mão, brigar. Aí. Não utilização de arma, Não. faca, hipótese alguma. Não. Viu quantas vezes isso acontecer? Uma vez eu vi só. Uma vez. Tanto que nem ele foi pro lado e eu fui pro outro lado e Foi numa festa rave? foi. Mais alguma questão? Aqui à frente, vamos. Excelência, Pois não. eu gostaria de saber se o réu, ele comprava droga do André. Do André. Aham. O senhor adquiria droga do André? Não. Não? Não. Nem o Loucura? O André vendia droga? E? O André? Que eu saiba não, senhor. Certo. E mais uma última questão. Pois não? Eu gostaria de saber se Loucura comentou com o réu em algum momento que estava devendo com o André. Entendi. Existia alguma questão de dívida de droga envolvendo vocês? Vamos chamar os três aí? O André, ele e você? Não. Não, porque Ninguém eu... devia pra ninguém. Não, ninguém devia pra ninguém. Eu trabalhava, eu consumia com o meu trabalho. Eu tenho casa, né, no aluguel, né? E isso que vem minha renda, né? Também. Tá certo. Então encerramos, o senhor pode retornar. Senhores jurados, hoje adiantado. Retomamos a sessão de julgamento para dar publicidade à decisão. Vice-examinados, autos de ação penal pública incondicionada, registrada sob número 1629, dígito 72 de 2020, proposta pelo Ministério Público em face dos senhores Rodrigo Kozlovski e também o senhor Rogério Manuel Macedo Carvalho Paes, ambos denunciados e pronunciados como em curso nas ações do crime de homicídio, na sua forma consumada e duplamente qualificada. Na presente sessão, que iniciou, bem na verdade, em data de ontem, às 13 horas e 30 minutos, houve instrução em plenário, debate, réplica e tréplica. E ao final do presente julgamento, restou reconhecido que na data do dia 15 de dezembro de 2020, na rua Amaro de Santa Rita, em frente ao numeral 953, bairro Fani, nesse município Foro Central da comarca da região metropolitana de Curitiba, o senhor André Rolim de Moura foi vítima de diversos golpes de faca, causando ferimentos descritos em laudo de necropsia, que foram, então, a causa de sua morte. Estou reconhecido que o senhor Rodrigo Kozlovski aguardou a execução do crime na direção do veículo, para depois empreender fuga junto a terceiro. Como também restou reconhecido que o senhor Rogério Manuel Macedo de Carvalho Paes praticou o fato, eis que posse de uma arma, de uma faca, desferiu diversos golpes contra o senhor André Rolim de Moura. Optou-se pela refutar a tese absolutória para ambos os acusados e também a participação de menor importância suscitada pela defesa em benefício do senhor Rodrigo Kozlovski. Ao final, o conselheiro de sentença reconheceu que o crime foi cometido por emprego de meio cruel, eis que foram desferidas mais de 30 golpes contra a vítima, atingindo regiões como a língua, rosto, visando assim aumentar inutilmente seu sofrimento, e que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a sua defesa, eis que a vítima teria sido atraída para o local dos fatos sob pretexto de utilizar entorpecentes, ocultando a sua real intenção, que seria de ceifar a sua vida e impossibilitar ou ao menos dificultar eventual chance de defesa. Assim, diante da vontade soberana do Conselho de Sentença, eu julgo procedente a denúncia para condenar ambos os acusados nas sanções do crime de homicídio duplamente qualificado e também consumado. Passo a dosar-lhe a pena em relação, primeiramente, ao acusado Rodrigo Kozlovski, em sucinto resumo. Verifico nas circunstâncias judiciais a possibilidade de maus antecedentes diante de anotação perante a Terceira Vara Criminal de Curitiba, com sentença condenatória no dia 14 de agosto de 2020, tráfico de drogas cometido em 13 de setembro de 2019, trânsito em julgado em 30 de 11 de 2022. Então, nesse caso, incide maus antecedentes, aumentando-se a pena a 14 anos e 3 meses de reclusão. A incidência de uma qualificadora que deve ser reconhecida na sua forma de agravante, aumentando a pena em 1/6, totalizando a pena, então, final em 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. Não é possível detração para mudança de regime, o qual deve ser considerado fechado. Em relação ao senhor Rogério Manuel Macedo de Carvalho Paes, a pena fica fixada em 12 anos a pena base, aumentando em 1/6
a pena em decorrência também da agravante reconhecida agora, qualificadora reconhecida como agravante, a pena fica em 14 anos, o regime é fechado, impossível substituição de pena por outras medidas mais benéficas. Ao tempo, então, em que eu agradeço as palavras endereçadas a esse magistrado e publico em resumo a presente sentença, agradeço a participação cidadã de cada um dos senhores e das senhoras, lembrando que daqui a mais um pouco estaremos aqui novamente e vou fazer o possível para que os senhores e as senhoras não participem do próximo julgamento, apenas compondo o quórum para que seja possível instalar a sessão. Um bom descanso a todos, Deus acompanhe, declaro encerrada a presente sessão.